Olá, hoje o programa começa com uma história um tanto quanto inusitada. E eu queria começar falando sobre o livro de 1 Reis, capítulo 13. Olha só o que acontece nessa história. É a história de dois profetas. Um foi enviado por Deus para condenar o rei Jeroboão. E ele deu lá disse o que Deus havia dito para ele e foi embora. Um outro profeta que era da região ali de Betel, vendo que ele tinha ido embora e não tinha se alimentado ali no local, foi atrás dele. E quando ele foi atrás dele, ele disse que Deus havia dito que ele voltasse para comer ali com esse profeta mais velho, esse ancião. E sabe o que aconteceu? Deus havia dito para esse primeiro profeta que não se alimentasse ali. E esse segundo profeta ancião, que era do local, foi lá, convidou ele foi e depois disse que ele iria morrer. E assim aconteceu. Mas que história é essa de dois profetas? Um parece que está contra o outro e está relatado na Bíblia. O que quer dizer essa história? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E obrigado por você que está acompanhando a gente desde o início do programa. Você já sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. As suas dúvidas bíblicas, teológicas, você manda para a gente e será respondida à luz da Palavra de Deus. E quem que está na mira para responder baseando-se na Bíblia? É ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor? Animado? Preparado? Espero novamente chegar só as perguntas que eu sei responder. Não, eu quero achar que você não sabe responder, mas não consegui Tomara que essas Deus não permita que cheguem ainda. Um prazer estarmos aqui novamente com você, amigo e amiga telespectadora. Desejamos que Deus te abençoe, que você se sinta bem conosco aqui durante o programa, que mesmo que não venhamos a concordar em tudo, o importante é ter a mente aberta para aprender-se mais, e especialmente da Palavra de Deus. Então estamos aqui para ajudar você nas melhores das intenções. Podemos falhar, como seres humanos falhos e pecadores que somos, mas prometemos fazer o nosso melhor para ajudar você a se aproximar ainda mais do texto bíblico e encontrar nele as soluções, a relevância da Bíblia para a sua própria vida. Que Deus te abençoe e obrigado mais uma vez pela sua companhia. Muito bem, muito bem. Nós abrimos o programa hoje falando de uma história inusitada. Essa pergunta nunca chegou aqui no Na Mira da Verdade. Ela está baseada no capítulo 13 de 1 Reis. E é interessante que tem um momento ali, no verso 18, onde tem o clímax da questão aqui, que diz o seguinte: então, o velho profeta disse, eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo, diz a palavra de Deus. Ora, um profeta falando com outro profeta. Deixa eu contar para você mais ou menos essa história para contextualizar. Essa história foi ali com o rei Jeroboão, rei de Israel, que estava fazendo cultos pagãos, usando o altar em Betel para fazer cultos a um boi de ouro, coisas que eram abomináveis a Deus. E Deus pediu para que esse profeta fosse lá e dissesse para que ele não fizesse isso e que aquele altar iria ser destruído. E assim aconteceu. O que Deus havia dito, o profeta foi lá e fez com que aquele altar fosse destruído. E assim aconteceu e ele voltou. E a história vem contando que ele não quis comer na cidade, porque Deus havia que não era para ele nem comer, nem beber lá, e que fosse embora por um outro caminho. Aí o profeta da cidade, que é um profeta mais antigo, soube dessa história e ficou meio sem saber o que estava acontecendo e foi atrás dele. E aí disse que um anjo
mandado por Deus, tinha dito para que ele voltasse nas hospitalidades e comesse ali com ele. E esse profeta que Deus tinha escolhido para dar a mensagem para Jeroboão, então voltou. Voltou, participou ali da alimentação que Deus havia condenado e depois disso ele morreu. E esse profeta que o chamou havia mentido para ele. Professor Leandro Quadros, que história é essa? 2 profetas de Deus, um parece que está contra o outro aí, eu não entendi direito essa história. E essa pergunta chegou para o nosso SMS aqui, quem mandou foi a Sandra e o Antônio, eles são do Rio de Janeiro, e eles mandaram essa questão para a gente, baseando-se ali em 1 Reis 13, 18. Como é que a gente coloca essa questão na mira da verdade aí? Que história é essa de 2 profetas? Parece que um é contra o outro. É bem interessante essa história e é o tipo de história bíblica, né, que nos mostra, mais uma vez, a importância de lermos todo o capítulo ou toda a perícope, o bloco de texto onde se encontra a história, o tema, né, para podermos entender, né? Então, por exemplo, lendo todo o capítulo 13, nós conseguimos tirar algumas conclusões. Agora, sem essa leitura mesmo total e analítica, realmente, Tito, fica muito estranho um profeta mentir e Deus punir o outro que acreditou na mentira e aparentemente não punir o que mentiu, né? Então, o que acontece aqui? Em primeiro lugar, Deus havia dado uma ordem muito direta ao profeta quando ele foi profetizar. Eu acho que até para elucidar, professor, vamos colocar aqui, vai, só para o telespectador entender, o profeta A e o profeta B, pode ser? Só para o pessoal entender, porque o profeta A é aquele que foi lá para dar a coisa para o rei Jeroboão, né? Foi fazer a profecia contra ele lá. A profecia contra ele, né? E aí, o B foi aquele que mentiu. Foi aquele que mentiu. E aí o que acontece? Deus havia dado uma ordem muito expressa ao profeta inicial, o profeta A, não é? Que ele não deveria permanecer naquele lugar, porque era um lugar idólatra, e não deveria nem mesmo comer a comida daquele lugar. Por quê? Se ele aceitasse uma refeição com o rei de Judá, ele estaria aparentemente aceitando um convite para um tratado, para um acordo. E Deus estava dizendo o seguinte: não tem acordo com esse tipo de manifestação idólatra, perversa, maligna. Então Deus deu uma ordem expressa ao seu profeta. E de acordo com Números 12:6, Deus se revela ao seu profeta por meio de sonhos ou visões. Então não tem como o profeta não saber que é Deus. Então Deus deu uma ordem expressa para ele não ficar naquele lugar e nem comer naquele lugar. Para não dar a entender a possibilidade qualquer de Deus negociar com aquilo que é mal. Aí o que acontece? Aparece um profeta B, que soube, não é, do que trabalho que o primeiro profeta fez, se aproxima dele, não é, depois aqui de um contexto, e ele diz o seguinte, ó, também, verso 18 do capítulo 13, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Qual é o problema aqui? O profeta que havia recebido a proibição de Deus, ele sabia que um anjo jamais vai aparecer para desmentir Deus, a não ser que seja um demônio, que é um inimigo de Deus. Okay? Então um anjo de Deus jamais viria para desmentir Deus, para dar uma ordem diferente da ordem que Deus havia dado. Então o profeta A, ele tinha evidência e conhecimento de sobra para saber que era uma mentira. E isso é tão forte, ou seja, a autoridade da palavra de Deus é tão forte que em Gálatas 1:8, que não fala deste assunto, mas nos dá um argumento para entendermos isso aqui, Paulo chega a dizer o seguinte, que se alguém vier pregar um outro evangelho, até mesmo um anjo enviado do céu, se ele pregar um outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo, é anátema, ou seja, é maldito. Então veja, não tem como
um profeta verdadeiro, um profeta que tem uma comunhão com Deus, não saber que é uma mentira. Quando ele aceita a mentira, na verdade ele está demonstrando já a sua disposição de desobedecer a Deus. Digamos que um anjo mesmo de Deus tivesse aparecido para esse outro profeta. Ué, ele ia deixar de acreditar em Deus para acreditar num anjo? Não é o caso. E ainda mais considerando que um anjo de Deus jamais viria a desmentir Deus. Então aí que aconteceu o detalhe. E aí você lê aqui, no versículo 20, uma coisa interessante. Deus acabou usando o profeta mentiroso para dar a sentença ao profeta que acreditou na mentira. O verso 20 diz assim: estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, por que foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara? E aí vem aqui a sentença de que ele seria morto, né? Então veja, Deus falou por meio de um profeta que havia mentido, só que, óbvio, Deus não aprovou a mentira. Deus usou um profeta meia boca, diríamos assim, fraco na fé, para, apesar desse profeta mentir, Deus ainda deu, por meio desse mentiroso, a sentença ao outro, por ele ter confiado na palavra de um ser humano e, pela confiança na palavra e na mentira de um ser humano, ele desobedece à palavra de Deus. E aqui no verso 26 tem uma expressão, ó. Ouvindo o profeta o que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Então, depois que o profeta sai, é morto por um leão. E aí esse próprio profeta que havia mentido, ele reconhece que o profeta, o primeiro, né, havia sido rebelde à palavra do Senhor. E aí você pode perguntar assim, mas por que Deus não puniu o mentiroso? A Bíblia não registra a punição ao mentiroso, que certamente aconteceu de forma proporcional ao pecado dele. Só que mentir é um pecado, mas não foi tão grave para Deus do que de forma aberta desobedecer, rejeitar a palavra de Deus e menosprezar a revelação profética. Então este é um caso que podemos dizer excepcional, mas que nos ensina uma lição muito importante. Quanto maior a responsabilidade, maior é a exigência. E outro detalhe que podemos aprender também aqui: por mais que alguém apareça diante de nós, dizendo que é bem intencionado, se ele não tem como base um assim diz o Senhor, não podemos acreditar nessa pessoa. Temos que crer na palavra de Deus acima da palavra de qualquer ser humano. Não foi por acaso que em Mateus capítulo 4, né, quando Jesus era tentado por Satanás, ele sempre dizia, ele sempre respondia, refutava a tentação com um está escrito. É assim que o cristão deve proceder, é assim que o profeta verdadeiro deveria ter procedido. Ok, professor, ok. Com isso a gente aprende que até mesmo nós que estamos aqui falando da Bíblia, você, telespectador, você também tem que comparar e ver se o que nós estamos falando está no assim diz o Senhor. Nós também temos a responsabilidade para com você sobre tudo aquilo que nós falamos aqui e baseamos única e exclusivamente na palavra de Deus. Suas dúvidas são respondidas na palavra de Deus. Por isso, faça a sua questão, faça a sua pergunta, manda pra gente. Para você participar, você pode mandar através do nosso SMS, o número é 12 98151 0101. Não adianta você ligar para esse número. Agora estão ligando aqui para mim. Não adianta ligar. Esse número é apenas para você mandar a sua mensagem por SMS, tá bom? Manda a sua pergunta para a gente que a gente recebe aqui na hora. Ou então, através das nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade. E tem também no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. É só você mandar lá que a gente recebe aqui na hora. Como, por exemplo, essa que chegou pelo Instagram aqui, da Morgana. Olha só a questão da Morgana, professor. Ela diz o seguinte:
Oi, meus queridos, eu tenho uma dúvida, na verdade, uma dificuldade, ela diz. Uma vez o professor disse que os pais exercem uma grande influência sobre os filhos em relação a como vão olhar para Deus. Tive um passado difícil e mesmo que eu tente, sempre imagino Deus sendo rude comigo, da mesma forma como me educaram. O que posso fazer para remover essa imagem que tenho de Deus na minha mente? Olha só, professor, ela tem como Deus muitas vezes rude, tirano, porque talvez ela foi educada assim e ela não consegue fazer essa relação de Deus Pai. Como é que você pode ajudar ela biblicamente, professor? Ela entrou num ponto muito interessante. Ela entendeu realmente o que eu afirmei em certa ocasião, de que a primeira impressão, né, que um filho tem de Deus é por meio dos pais. Porque o pai representa, e a mãe, aquele primeiro contato amoroso, conceito de amor, de justiça, de autoridade, vários conceitos que nós desenvolvemos e usamos na fase adulta, até mesmo para definirmos a nossa cosmovisão e a nossa ética, tem a ver com a relação primária para com os pais. Por isso que o amor dos pais, avós, é amor primário, né? Então, é um tipo de amor muito profundo e que gera marcas extremamente profundas. Então, o que acontece? Isso vai, minha irmã, lhe acompanhar ao longo da vida, essa imagem, essa dificuldade que você tem, né, com a palavra pai. De associar paternidade ou maternidade com Deus. Então, quais são as dicas que eu dou para você? Essa dificuldade, ela existe. Não é algo assim que sai de forma definitiva, mas você consegue amenizar bem isso, mudar, não de forma total, mas dar uma virada na chave, mesmo que às vezes aquela sensação queira aparecer com as informações que você terá agora de Deus, isso vai, obviamente, mudar bastante. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que colocar na sua mente que Deus, em contrapartida, em comparação aos pais, Deus é um pai perfeito. Tá? Isaías 49:15, né? Ele é pai, mas diz que o amor dele é como de mãe. Compara-se, né, o amor dele como de mãe. Só que o amor de Deus, ele é perfeito. Tá? Então você tem que pensar o seguinte: enquanto que os pais são seres humanos perfeitos, imperfeitos e pecadores, Deus é perfeito e santo. Então, 1 João 4:8-16 diz que Deus é amor, ou seja, a essência dele é essa. Então você tem que ir racionalizando, tá? Porque isso tem que racionalizar, porque a emoção diz uma coisa e a razão diz outra, né? Então você tem que racionalizar e ver que o conceito de paternidade vinculado a Deus é infinitamente superior ao conceito que nós temos dos nossos pais. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, você já está fazendo. Reconhecer, não é, que a forma como você foi criada influencia muito na forma como você reconhece a Deus. Isso já é um grande passo. Terceiro, estude sobre a Trindade. Veja a relação íntima entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e analise também os atributos de Deus e a maneira como ele lida com o pecado dos pecadores. Você vai ver que há um equilíbrio perfeito entre amor, misericórdia e justiça. Tá? Leia bastante também os evangelhos. Jesus diz em João capítulo 14, versos 8 e 9, que quem vê a ele, vê o Pai. Então, Cristo é a maior revelação de Deus que existe. Então, quanto mais você estudar sobre a vida, sobre a obra de Cristo, mais você vai conhecer a Deus. E no momento em que você aumenta este conhecimento de Deus, melhora a sua percepção dele e melhora a sua relação com ele. E se isso não for ainda o suficiente para agilizar este processo de virada de chave, aí eu recomendo muito que você faça psicoterapia com um bom psicólogo, uma boa psicóloga cristã, porque vai estar alinhado, obviamente, com os seus princípios e porque vai ajudar você a, de repente,
resolver algumas questões, ressignificar a sua relação com os pais. E ocorrendo isso, isso vai afetar também na sua relação com Deus. Muito bem, nós temos que ir para um intervalinho rápido. Aproveite o intervalo, formule a sua questão, manda pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Já estamos de volta ao vivo, você pode acompanhar a gente também pelo Facebook. Aproveite, compartilhe o link com seus amigos para que mais pessoas possam ter a chance de aprender mais da Palavra de Deus. E tem uma pergunta que chegou aqui pelo Facebook, quem mandou foi o José Charamonte. A pergunta dele é a seguinte: eu gostaria de saber se hoje existe seres humanos no céu. Por favor, leia Hebreus 11, capítulo 39 e 49. Professor Leandro Quadros, podemos afirmar que no céu existem seres humanos hoje? Sim. O que acontece? Vamos ver. O nosso irmão, ele deve estar achando uma contradição com Hebreus 11, 39 e 40, porque ele fala que os heróis da fé não receberam a concretização da promessa da vida eterna. Tá? Porque eles só receberão quando nós, os justos, ressuscitados ou transformados, receberem essa mesma recompensa na volta de Cristo. Só que o que acontece? O texto não quer generalizar, ele não está se referindo a todos os personagens da Bíblia. Tá? Existem as exceções. Né? Então, Hebreus 11, 39 não contradiz, por exemplo, Gênesis 5, 24. Né? Vamos ler esses versos rapidamente, porque Hebreus fala ele mostra a galeria dos heróis da fé. Aqueles que realmente morreram e que se encontram descansando até o dia que Cristo voltar e vai dar a recompensa para eles. Agora, a Bíblia menciona outros, né, que também são heróis da fé, né, só que em outro contexto. Em Gênesis 5, 24, por exemplo, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, claramente, Enoque foi levado vivo para o céu. Outro texto, 2 Reis, capítulo 2. Elias foi levado vivo para o céu. E quando lemos Judas 1,9 e associamos com Mateus 17, 1-9, Moisés foi ressuscitado para ir para o céu. Então, o que acontece? As exceções não são a regra, mas existem estas exceções. Então, Enoque, Elias foram levados vivos, Moisés foi ressuscitado e existem, não é? Essas são as exceções. Agora, a regra é que todos os justos que descansam em Cristo de todas as épocas estão dormindo até o dia da ressurreição, que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Então, há perfeita harmonia entre Hebreus 11, 39 e 40 e os demais versos que eu citei aqui. Ok, muito bem. Outra pergunta. Essa pergunta aqui chegou pelo nosso Instagram. Mande a sua pergunta pelo Instagram, @NaMiraDaVerdade. Ela... Olha só. Minha pergunta é a seguinte. Quem mandou foi o Romário Graceis. Como entender Cantares, capítulo 8, verso 4? Deixa eu ler o que está escrito aqui em Cantares, capítulo 8, verso 4. Prometam, mulheres de Jerusalém, que vocês não vão perturbar o nosso amor. Ora, só esse texto? O que ele quer? O que ele está querendo entender desse texto aqui, professor? Muito interessante. Eu já escrevi um livro, né, sobre a sexualidade no livro de Cantares, e esse verso é um dos versos que eu fiz uma breve análise, obviamente. Não é um livro, uma análise exegética, mas é um livro com uma análise mais em forma de um estudo bíblico, com aplicações. E aqui o seguinte, é um texto poético, né, em que há aqui a mulher e o marido dando várias declarações de amor um para com o outro, inclusive a nível sexual, obviamente, tá? E aqui ela está falando, nesta poesia, com as amigas, com as conhecidas dela, dizendo para não despertar o amor até que este o queira. O que ela quer ensinar? Que o amor não é algo que pode ser
imposto ou obrigatório, ele tem que fluir naturalmente. Tá? Então é isso que esta poesia quer dizer, que o amor entre marido e mulher tem que fluir naturalmente. Um homem não pode obrigar a mulher a amá-lo e nem a mulher obrigar o homem a amá-lo. O amor é conquistado, ele flui, não é imposto. Então é isso, entre outras coisas, que Cantares 8, verso 4 quer nos transmitir. Muito bom. Olha aqui, pelo SMS, nosso número é 12981510101. O Luiz Antônio diz assim: assisto todos os programas da Novo Tempo. Ainda não sou membro da Igreja Adventista, mas já sou anjo da esperança, eu e minha esposa. Meu irmão, muito obrigado por você estar acompanhando a programação da Novo Tempo, sentindo que a programação tem abençoado você e você é um anjo da esperança. Que Deus lhe abençoe ricamente, viu? Muito obrigado por você fazer a Novo Tempo acontecer. A pergunta dele é a seguinte: eu gostaria de saber se a Santa Ceia deve ser feita todos os meses. Existe alguma regra para esse símbolo que é a Santa Ceia? Fazer de tempo em tempo, o tempo todo, mês a mês? Existe alguma orientação bíblica para a Santa Ceia? Não existe, Tito. Não? Não existe na Bíblia. Nesse caso, cada igreja é livre para definir a periodicidade da ceia. As orientações que nós temos sobre a ceia, mais especificamente, em João capítulo 13, né, e em 1 Coríntios 11, a partir do verso 17 até o 34, nenhum momento nós percebemos ali, celebre a Santa Ceia tantas vezes por semana, por mês ou por ano. Então, não podemos ser dogmáticos em relação a isso, tá? Agora, neste ponto, cabe o bom senso, né? Tem que se celebrar a Santa Ceia de uma maneira que as pessoas mantenham constantemente a lembrança do sacrifício de Cristo e assumam um novo compromisso com Ele, mas também não pode banalizar, tornando uma cerimônia como outras. Então, essa é uma questão que cada igreja tem que decidir com base na orientação que o Espírito Santo der para a liderança daquela igreja. Agora, professor, o real sentido da Santa Ceia é uma aliança, é relembrar o sacrifício e você fazer um concerto com Deus novamente? Como é que é? Também, esse é o principal realmente propósito. Aqui, quando lemos 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo, nos mudando aqui as orientações, ele diz o seguinte, por exemplo, no versículo 26, a partir do 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, é um lembrete do sangue de Cristo derramado na cruz. É um lembrete do seu sacrifício. Tanto que nós bebemos o suco da uva, que é um símbolo do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Outra questão, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então veja que interessante. A Santa Ceia é um lembrete da morte de Cristo, do seu sangue derramado na cruz, do seu corpo simbolizado pelo pão oferecido por nós na cruz, e isso deve ser feito até que Ele venha. Ou seja, a Santa Ceia também é uma celebração, é um lembrete da segunda vinda de Cristo. Então esses são os principais propósitos, né? E como você disse, Tito, refazer um concerto com Deus, refazer a nossa fé naquilo que nós um dia aprendemos sobre Jesus, sobre seu sacrifício e sobre a sua segunda vinda. Muito bom, muito bom. Participe aí mandando as suas perguntas pra gente agora. Use aí o SMS, o número é 12981510101, para que eu receba aqui na hora. Mande também pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, como essa que chegou pelo Instagram. Quem mandou foi o Célio. A pergunta do Célio é a seguinte, ele é lá de Sorocaba. Obrigado pela sua participação, Célio. Assisto sempre que posso o programa de vocês, parabéns pelo programa. A minha pergunta é, no livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 11, o profeta Elias foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Porém, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 21, versos de 11 a 15, o rei Jeorão, filho do rei Josafá, recebe uma carta de repreensão
do profeta Elias. Porém, Elias já tinha sido levado ao céu, conforme a Bíblia fala. É possível que Elias não estivesse no céu ainda? E como fica o versículo de João 3,13? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Professor, como é que é essa história aí do livro, da cronologia, né? De 2 Crônicas, com o livro de Reis ali, essa carta que o rei recebeu ali de Elias, foi quando? Foi antes dele subir ao céu? Não? Como é que é isso? Realmente foi antes. O que deve ter confundido o nosso telespectador é que o livro de 2 Reis, né, onde registra, por exemplo, a ascensão de Elias, ali aparece primeiro. Sim. Então, para ele, há uma ordem cronológica aqui, mas não é assim. Nem sempre é uma ordem cronológica dos acontecimentos. Então, até os eruditos falam, né, que essa carta foi escrita, agora eu não lembro de forma exata, mas parece ali, acho que anos 750, 800, antes de Cristo, eu não lembro, que foi momentos antes realmente, né, essa carta foi momentos antes da ascensão dele. Não é relatada esta carta, a existência dela em 2 Reis 2, porque não era o propósito. Aí depois, quando a Bíblia vai recapitulando certas histórias, inclusive de Elias, aí acrescenta esse outro detalhe, de que um dia ele havia enviado uma carta, mas ele não enviou essa carta do céu. Tá? Depois que ele foi para lá, ele não teve mais relação alguma com seres humanos, a não ser quando ele aparece para Jesus no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. Quanto a João 3,13, se você ler o verso 12, você já consegue chegar à conclusão do que significa. Em João 3,13, Cristo não está negando que Elias foi levado para o céu, que Enoque foi levado para o céu, não é? Vamos ler o verso 13 juntamente com o versículo 12, e aí você vai entender em que sentido ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais, ou seja, das coisas, dos assuntos celestiais, não é? Ora, ninguém subiu ao céu para quê? Para falar, para receber e falar dessas coisas, né, celestiais, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Adam Clarke, por exemplo, um comentarista metodista, explica que eles acreditavam que Moisés tinha subido ao céu para receber a Torá e ser transmitida ao povo de Deus. Então aqui Jesus também estaria refutando isso, né? Ninguém subiu ao céu para trazer a palavra de Deus de lá para cá, senão eu mesmo que desci de lá. Então este é um contexto, não podemos mesclar esse texto com a história de Elias, porque é uma outra coisa. Ok, muito bem. Você falou no começo do programa sobre aquela questão do outro evangelho ser anátema, mesmo que seja enviado por um anjo, certo? Chegou uma pergunta aqui no Facebook, eu com todo respeito quero colocar essa pergunta aqui, é sobre os Mormons. A pergunta quem mandou foi o Alexandre Silva, e ele pergunta o seguinte: sobre os Mormons, a Bíblia diz que quem apresentar outro evangelho que seja anátema e réu no juízo. Os Mormons têm um evangelho que, segundo eles, é de Jesus. Como é que fica isso? Esse segundo evangelho de Jesus, eles podem ser condenados por isso? Esse segundo evangelho, ele é anátema? Com todo respeito, professor, a questão dos Mormons aí por ter um outro evangelho, isso realmente entra nessa questão do que você leu aquele texto ali, de Paulo dizendo, não é isso? Sim. Veja, Gálatas 1:8 realmente é muito claro sobre isso. Agora, temos que fazer uma distinção entre a crença mormon, né, de que o livro Mormon, por exemplo, de Joseph Smith Jr., é um outro evangelho. Temos que distinguir isso dos nossos irmãos mormons sinceros. São duas coisas bem diferentes. Por exemplo, um mormon, por mais que ele não conheça o evangelho puro de Jesus Cristo, de acordo com a Bíblia, até como Paulo diz em Gálatas 1:8, isso não significa que ele não seja um sincero filho de Deus que está em busca do conhecimento. Então nós temos que separar a crença
daquele que crê. São coisas diferentes. Então, realmente não há apoio na Bíblia para o Evangelho Mórmon. Joseph Smith Jr. ensinava que o Evangelho, a Bíblia, foi deturpada e que, portanto, o livro Mórmon, diríamos assim, uma correção àquilo que foi deturpado. Então, realmente, cai ali na condenação de Gálatas 1:8. Paulo não admite um outro evangelho que não seja este pregado pelos apóstolos. Okay? Agora, isso não significa que os nossos irmãos mórmons não sejam pessoas sinceras e, inclusive, muito honestas. Vá em lugares, por exemplo, onde há comunidades mórmons, para você ver o quanto a taxa de roubos, criminalidade é muito pequena. Pessoas de bem, pessoas decentes, pessoas que buscam viver a religião. Então Deus, Ele atua neles. Atua em todos os seres humanos. Então nós não podemos aqui misturar o erro doutrinário com a pessoa sincera que acredita neste erro. Temos que diferenciar as duas coisas. Eu não tenho dúvida alguma de que o Espírito Santo tem atuado na vida deles e vários mórmons têm conhecido mais, de uma forma mais íntima, as doutrinas cristãs mesmo, e têm inclusive aceitado o cristianismo, tá? Mas cada pessoa no seu tempo. Temos que lembrar de Provérbios 4:18, Eu gosto desse conceito de revelação progressiva. O que isso significa? Que você e eu sempre teremos algo a aprender e que Deus revela-se progressivamente a cada um de nós na medida em que nós vamos tendo capacidade de conhecê-lo melhor. E aí Provérbios 4:18 aprende esse conceito. Mas a vereda, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então você e eu precisamos ser instrumentos de Deus para, de forma respeitosa, mostrarmos que aquele evangelho realmente não é o evangelho bíblico e cristão. Temos que refutar erros doutrinários, mas nos lembrarmos que há muitas pessoas que estão sinceramente enganadas. E aí devemos nos colocar no lugar delas, e nos pensarmos assim, bom, se eu estivesse sinceramente enganado, como que eu gostaria que me ensinassem? Aí, com certeza, Deus vai nos usar para ensinarmos aquilo que é certo para as pessoas de qualquer denominação religiosa que não esteja em total acordo com o cristianismo e com as verdades distintivas também que nós acreditamos. Muito bem. Nós temos que ir para o intervalo, mas olha só a questão que na sequência será respondida. Já que nós estamos falando aí dessa questão até mesmo dos Mormons, o José Ronaldo perguntou o seguinte para a gente: qual a profecia feita por Ellen White? Qual profecia se cumpriu e por que ela é chamada de profetisa não canônica? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você acompanha. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta. Eu queria mandar um abraço todo especial para Rafaela, aqui de Jacareí. Ela acompanha sempre o programa Na Mira da Verdade, já há muito tempo. Um abraço a você, obrigado pela sua audiência, Rafaela. Que Deus lhe abençoe ricamente, viu? Antes de nós colocarmos a pergunta que ficou no ar aí com relação qual a profecia feita por Ellen White que se cumpriu, nós vamos convidar você que a partir da semana que vem, você não vai ter o Na Mira da Verdade. Você vai ter uma série evangelística muito especial, que tem o título Vem a Mim. Vai falar sobre as emoções. Muitos temas serão falados ali. Inclusive, um deles, que se eu não me engano vai ser na sexta-feira, é falando sobre Em Busca da Verdade. Assim como você tem acompanhado aqui o Na Mira da Verdade, esse tema vai ser específico sobre esse assunto, Em Busca da Verdade, tá bom? Quem vai fazer essa semana toda especial é o pastor Batistotti. Então você acompanha, pastor Gilmar vai estar com a gente todos os dias a partir das 8 da noite,
fazendo uma série muito especial. Então você não vai ter o Na Mira, mas vai ter essa série especial que vai tratar sobre as emoções. Muito, muito interessante, você não pode perder, tá bom? Veja só, a pergunta que ficou em aberto aí, professor, essa questão sobre o Ellen White. Nós falamos a pergunta anterior sobre os Mormons, né? Sobre o livro dos Mormons e tudo mais. A senhora White é uma profetisa não canônica que nós, adventistas do sétimo dia, a consideramos. E aí a pergunta veio então, qual a profecia feita por Ellen White e que se cumpriu? Será que você consegue mostrar alguma coisa? E se isso está de acordo com a palavra de Deus? Esse é o mais importante. Primeiramente, o dom profético Ellen White não é da mesma, como é que eu vou dizer? É da mesma natureza, obviamente, é um dom profético, mas o foco do dom profético Ellen White não são predições quanto ao futuro, tá? Um profeta na Bíblia, ele não apenas prediz acontecimentos futuros, ele também dá conselhos, testemunha, né? Explica, comenta, tá? Então, Ellen White recebeu em torno de 2.000 sonhos e visões proféticas, até mesmo sobre aspectos íntimos da vida das pessoas, com o intuito o quê? De Deus corrigir o comportamento das pessoas, tá? Então, Ellen White fez pouquíssimas profecias a nível de predição do futuro, porque não era esta a função do dom profético dado a ela. A função principal do dom profético dado a ela é testemunhar das Escrituras. Deus usou Ellen White para trazer luz sobre as Escrituras, para exaltar a Bíblia como regra de fé e a centralidade da pessoa de Jesus na fé cristã. Esta é a função, tá? Então, você encontra em seus 2.000 sonhos, cerca de 2.000 sonhos e visões, muitos comentários da Bíblia sobre as mais diversas áreas, cartas, né, em que ela repreende, corrige, aconselha pessoas, famílias com problemas específicos. Para você ter uma ideia, olha que interessante, teve um irmão na Austrália, uma família Folkhead, que estava envolvida, um membro estava envolvido com a maçonaria. E Deus deu para Ellen White uma visão, ou um sonho, não recordo agora, de que ele estava envolvido. E ela escreveu para ele. E ela, inclusive, perante ele, fez alguns sinais feitos na maçonaria, e aquilo fez ele quase cair da cadeira, digamos assim, porque ele viu que Deus realmente revelou algo que só ele sabia. Ele estava misturando cristianismo com maçonaria. E Ellen White falou para ele que não, você não pode fazer isso. Deus me falou que você está fazendo isso, 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 e Deus disse isso, isso, isso. Essa carta está no livro Evangelismo, tá? Então você precisa ter isso em mente. A função dada a ela é outra. Eu vou recomendar para você fazer uma análise da vida e da obra de Ellen White. Eu recomendo que você acesse o site centrowhite.org, tá? centrowhite.org.br, tá? O White é com W-H-I-T-E, White, tá? Nesse site, você vai encontrar o que você precisa saber sobre a vida e obra de Ellen White. E aí você vai perceber que ela foi uma profetisa não canônica, ou seja, uma profetisa sem livros na Bíblia, assim como Natã, Gade, Ido, Aías, profetas que são mencionados na Bíblia, mas não tem livros na Bíblia, então tem profetas canônicos e não canônicos. E aí você vai entender que o dom profético dado a ela não é uma questão de predizer futuro, a função é outra, né? Foi ensinar sobre a Bíblia, testemunhar da Bíblia e aplicar os conselhos bíblicos a pessoas com problemas específicos. E, obviamente, ela não poderia conhecer sobre esses problemas sem que Deus, íntimos, né? Sem que Deus revelasse para ela, tá? Agora, lembre de uma outra coisa fundamental. Não pode se comparar algumas pessoas bem desinformadas, né? Comparam, por exemplo, Ellen White com Joseph Smith Jr. É bem diferente. Enquanto Joseph Smith Jr. alegava que o dom profético dele era para corrigir a Bíblia,
Ellen White, por exemplo, no livro Primeiros Escritos, página 7 e 8, diz o seguinte: recomendo buscar o leitor a Bíblia como única regra de fé e prática. Então a diferença é muito grande. Uma pessoa que tenta comparar os dois, realmente ela demonstra que não sabe o que ela está dizendo. Muito bem, e eu convido você a estudar um pouco mais com a gente. Nós temos um curso bíblico que nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade, onde você pode aprender mais, por exemplo, sobre esse assunto que nós abordamos aqui com essa questão. Esse aqui é o curso bíblico, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico aí na sua casa, gratuitamente, se você quiser, você pode entrar agora no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá, logo mais abaixo, você vai ver essa revista. Se você clicar na imagem da revista, você vai ser direcionado para fazer um cadastro para que ela possa chegar certinha aí na sua casa, tá bom? Peça agora mesmo, ou então, se você preferir, você pode também mandar um WhatsApp para a gente. O número é 129... Deixa eu lembrar o número aqui que eu não lembro. Deixa eu ver se está escrito aí. Passa um número para mim aí. 98244-4449. Esse é o nosso WhatsApp para estudos bíblicos. Se você quer pedir esse curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, pode mandar um WhatsApp para a gente, 12-98244-4449, tá bom? Muito bem. A próxima pergunta, quem mandou foi o Flávio. A pergunta do Flávio é a seguinte, ele é de São Paulo, Vila Matilde. Obrigado, Flávio, pela sua participação. Preciso muito de um esclarecimento. Quando Deus enviou à terra o dilúvio, além de salvar os animais, salvou também a família de Noé. Ora, sobraram somente esta família. Então eu pergunto, para a procriação após o dilúvio, por uma obviedade, como que ele escreveu aqui? Por ser óbvio, vou falar assim, houve uma conjunção carnal entre família, e isto é incesto. E Deus condena veementemente o incesto. Qual a coerência nisto? Olha a pergunta do Flávio. Foi incesto a questão da família de Noé ali para povoar a terra, professor? Não, pelo seguinte... Assim como lá no início também Adão e Eva e a criação da humanidade? É totalmente diferente. Por quê? O que diz aqui, ó? Gênesis 8,16. Sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. As mulheres dos filhos de Noé não eram filhas de Noé. Então não tem nada a ver com incesto. Nosso irmão aí deve ter confundido as coisas. Né? Ok, muito bem, muito bem. Outra perguntinha que chegou, deixa eu ver o nosso tempo aqui, ó, tem mais uma perguntinha pelo Facebook agora, o pessoal que está assistindo a gente. O Paulo Vicente, ele é de Castelo Branco, no Paraná. A pergunta dele é a seguinte: existe espaço de tempo entre quem morre e a volta de Cristo? Eu acredito que ele esteja fazendo essa pergunta, professor, com relação à pessoa mesmo. Existe um espaço de tempo? Ele sabe disso ou não? Quando morremos, fechamos os olhos e poderemos abrir quando Jesus voltar. Como é que é isso? Veja, para quem está morto, né, o tempo acabou. Para quem está vivo, transcorre normalmente. Tem uma forma aqui de a Bíblia se referir à transformação dos vivos que nos mostra isso, por ocasião da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Olha que interessante. A partir do 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, quando for tocada por anjos uma trombeta anunciando a volta de Cristo, né, ocorre a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. E isso é dito que ocorrerá num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, realmente, para quem está morto, sendo que ele está inconsciente, como ensina Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, Salmo 6, verso 5, Salmo 88, 10 a 12, Salmo 115, 17, por aí vai. Então ele não tem noção do tempo. O tempo acabou para ele porque ele está inconsciente. Então essa linguagem aqui na ressurreição nos mostra isso. Como vai ser um abrir e fechar de olhos, a transformação e a ressurreição. Então a noção de tempo realmente para quem está morto não existe.
Muito bem, muita gente participando aqui no nosso Instagram. Obrigado por você participar, mandar a sua pergunta. Nunca desista, viu? Se a sua pergunta não foi pescada, continue mandando pra gente. Essa pergunta aqui, quem mandou foi o Felipe Lima. A pergunta do Felipe, lá de Marabá, no Pará, é a seguinte: quando pecamos contra o próximo, o perdão de Deus depende do nosso ato de confissão e pedido de perdão ao próximo? Olha aí, professor, será que Deus só perdoa se realmente nós pedimos desculpa para a pessoa a qual nós cometemos alguma coisa com ele aí, algum erro? Sim, se Deus me perdoar, eu não estando disposto a pedir desculpas para o outro, ele estaria me tornando um ser pior ainda. Um camarada mimado, irresponsável, né? Então, o que acontece? Não que a graça de Deus dependa disso, ele pode apagar qualquer pecado, mas na sua conduta educativa para com seus filhos, Deus tem que agir assim, né? Por quê? Porque é o cúmulo da hipocrisia eu pedir desculpas para alguém que eu não ofendi. Entendeu? Então Deus não pode me estimular a esse tipo de hipocrisia. Então, por exemplo, eu roubo uma pessoa, aí eu peço perdão para Deus e não devolvo o que eu roubei da pessoa, é o cúmulo da hipocrisia. Eu tenho que pedir desculpas também, na verdade, para a parte que eu ofendi diretamente. Eu ofendi a Deus também, óbvio. Quando eu peco contra o próximo, eu ofendo a Deus também. Só que se eu pequei diretamente contra o próximo, eu tenho que pedir desculpa para ele. E aqui na oração do Pai Nosso, Jesus fala o seguinte, nos versos 14 e 15 de Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não que Deus não queira, Ele quer. Mas Deus não pode nos tornar seres piores do que já somos, passando a mão sobre a cabeça dos nossos erros. Nós temos que aprendermos a pedir desculpas pedir desculpas para a pessoa que nós ofendemos. É uma via de mão dupla. Deus e o próximo. Só para um não adianta. Não é honestidade intelectual ou espiritual da minha parte. Muito bem, você tem 2 minutinhos para responder essa pergunta, professor. Vamos ver como é que você sai. Quem mandou foi o Rogério Dias, de Canutama, lá no Amazonas. Eu queria que o professor me respondesse porque muitos dizem que os anjos são assexuados, mas na Bíblia fala que os anjos tiveram filhos com as mulheres dos homens e nasceram filhos. Por que dizem que são assexuados? Professor, os anjos coabitaram com as mulheres dos homens? Não, existe uma interpretação equivocada de Judas 1,7, 2 Pedro 2, de que os anjos abandonaram seu estado original de pureza. Tá? E aí eles associam esse texto com Gênesis 6,2, que diz que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens e geraram pessoas. Não tem nada a ver isso. Tá? Quando fala que os anjos abandonaram seu estado original de pureza, não tem a ver com sexo. Tem a ver com o seu estado original de perfeição e impecabilidade na presença de Deus. Gênesis 6,2, os filhos de Deus que se uniram com as filhas dos homens não são anjos, são os descendentes de Sete que se uniram com as descendentes de Caim. E Mateus de 2,30, Cristo mata a charada. Ele fala que os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Então eles são realmente seres assexuados. Ok, professor. Com essa nós encerramos mais um programa aí. A gente já marca aqui com os nossos telespectadores que a semana que vem estaremos de volta para colocarmos mais perguntas na mira da verdade, ok? Valeu, Tito. Obrigado pela companhia. Que Deus te abençoe, amigo e amiga telespectador. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um grande abraço. Só para lembrar, semana que vem não teremos o Navira, hein? Teremos a série especial que vai acontecer com o pastor Gilmar Batistotti, tá bom? Mas lembre, aqui sempre as suas perguntas estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.